Fala, galerinha! Agora que a gente já viu sobre fatoração, a gente vai ver algumas das aplicações dela. A primeira delas que a gente vai ver é o MMC. Mas, Nicole, o que é esse tal de MMC? Que língua é essa que você está falando? MMC é uma sigla que significa mínimo múltiplo comum. Então, vamos desvendar o que é esse mínimo múltiplo comum. Então, ele é o menor, daí que vem o mínimo, é o menor número inteiro e positivo, diferente de zero, que é múltiplo, então ele é múltiplo, de dois ou mais números ao mesmo tempo. Então, comum, porque ele é de dois ou mais números ao mesmo tempo. Então, ele é o menor número, que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. E como a gente vai fazer para calcular esse tal de MMC? Para calcular ele, a gente vai ter que fazer a fatoração, que a gente já aprendeu, mas vai fazer com os dois números ao mesmo tempo. Como eu faço isso? Vamos lá, a gente escreve aqui o primeiro número, que é o nosso 500. Escreve o segundo número, que é o nosso 150. E vai fatorando separadamente, só que ao mesmo tempo. Vamos lá, então, primeiramente, algum deles é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2? Sim, inclusive os dois são, né? Então, a gente já coloca o 2 aqui. Então, aqui vai ficar 250. E aqui vai ficar 75. E agora, Nicole, o que eu vou fazer? Algum deles é divisível por 2? É, né? Só que só um deles nesse caso. E o que eu faço? Eu boto 2 do mesmo jeito. Então, você vai dividir por 2 esses dois números. Eu boto o 2 do mesmo jeito. Só que a gente só vai fatorar um deles, né? Por quê? Porque o outro, ele não é divisível por 2. Então, aqui a gente mantém o 75. Vamos lá, então. Qual é o próximo número? O próximo número primo que a gente pode botar ali? O 3. O 3, ele caberia ali? Não, ele não caberia. Vou te falar uma técnica para vocês que eu uso de fatoração, para ver se ele é divisível por 3 ou não. É somar os números. E se os números forem divisíveis por 3, ele também é divisível por 3. Como assim? Vou dar um exemplo. Vou fazer aqui. Então, 125. Vou fazer 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Certo? 8 é divisível por 3? Não. Então, 125 também não é divisível por 3. E o 75? 7 mais 5, que dá 12. 12 é divisível por 3? Não sei. Vamos fazer de novo isso, então. Vai ser 1 mais 2, que é 3. 3 é divisível por 3? Sim, 3 é divisível por 3. Então, a gente tem que o número 75, ele é divisível por 3. Então, eu vou fazer a mesmíssima coisa. Eu vou botar o 3 ali, mas como o 125 não é divisível por 3, eu não vou mexer nele, então ele vai continuar a mesma coisa. E o 75 eu vou modificar ele. Por quê? Porque ele é divisível por 3. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 2, 5. E agora, Nicole, cabe o 3 aqui de novo? Não, não cabe. Agora, então, a gente vai passar para o 5. Nesse caso, os dois são divisíveis por 5, né? Então, a gente vai lá. 5, 2, 25. Aqui vai dar 5. Vou botar aqui do lado, gente, só para não ficar muito ruim de visualizar. Vamos lá. 25 e 5, que era o que a gente tinha, né? Os dois também são divisíveis por 5. Então, a gente vai botar o 5 e o 1. Opa, já cheguei o 1 aqui. Mas e o outro lado? Eu não consegui chegar no 1. Então, eu vou ter que botar o 5 de novo para conseguir ficar 1 e 1. E agora sim, a gente acabou a nossa fatoração conjunta, né? Digamos assim. Agora, a gente vai ter que multiplicar todos esses números aqui. E a gente vai encontrar o nosso mínimo múltiplo comum. Porque ele vai ser múltiplo tanto do 500 quanto do 150. Então, vamos lá. A gente vai ter 2 vezes 2, que é 4. Eu já vou fazendo de 2 em 2, que fica mais fácil, gente, de visualizar. 3 vezes 5, que é 15. E 5 vezes 5, que é 25. Então, a gente tem aqui 25 vezes 4, que é 100, vezes 15, 1.500. Então, o
mínimo múltiplo comum entre 150 e 500 é o 1.500. Ah, vamos tirar essa prova real? Vamos ver se o 1.500 realmente é múltiplo tanto de 500 como de 150? Então, vamos lá. Ver 1.500. A gente vai dividir por 500. O que a gente pode fazer aqui? A malandragem. Já corta o zero dos dois lados. Muito mais simples, né? Que fica 15 dividido por 3. Desculpa. Que fica 15 dividido por 5. 15 por 5 dá 3. E resta 0, né? Então, já sabemos que o 1.500 ele é múltiplo de 500. Agora, vamos ver se ele é múltiplo de 150. Então, 1.500 dividido por 150. A gente corta aqui um zerinho só, porque só tem 1. 15 dividido por 15 dá 1, resta 0. Vai descer o outro 0. A gente vai ter que adicionar o 0 aqui. E fechamos. Então, sim, ele também é múltiplo de 150. Então, a gente chegou nesse mínimo múltiplo comum. Beleza? A gente também tem outros casos que a gente pode usar esse mínimo múltiplo comum. Então, com esse mínimo múltiplo comum, a gente pode achar outros múltiplos em comum. Ah, mas como assim? Como a gente vai fazer isso? Ó, ele aqui pede para a gente apresentar 3 múltiplos comuns de 36 e 49. Então, a gente vai lá fazer o que a gente fez, né, no slide anterior. Então, a gente vai fatorar o 36 e o 49 ao mesmo tempo. Então, primeiro por 2, algum deles pode? 36 pode por 2. Então, vamos lá. Fica 18 e o 49 não. Então, mantém 49. Por 2 de novo. Fica 9 e 49. E agora, alguém pode por 2? Não. Então, a gente vai por 3. 9 por 3, 3. E o 49 se mantém 49. 3. Aqui a gente chegou no nosso 1 e ainda está no 49. Então, agora a gente vai começar a fatorar esse 49, né? Que a gente não tinha mexido nele antes. Então, por 5, 49 pode? Não, porque ele não termina nem com 0, nem com 5. Então, a gente passa para o próximo. Por 7, ele consegue? Consegue dividir por 7. Então, mantém o 1 que a gente achou. 49 dividido por 7 é 7. Vamos, então, usar o 7 de novo. E chegar finalmente na fatoração completa. Então, tá, vamos fazer aquele esquema para a gente conseguir achar esse múltiplo. Então, vou fazer de 2 em 2. Então, 2 com 2, 4. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. Multiplicar esses dois de novo. 4 vezes 9, 36. Vezes 49. Eita, Nicole, então a gente não fez nada? A gente deu uma volta à toa? Então, vou explicar o que aconteceu. Você reparou que a gente primeiro fatorou todo o 36 para depois mexer no 49? Que eles não têm nenhum divisor em comum? Então, isso faz com que o mínimo múltiplo comum entre eles seja a própria multiplicação entre eles. Então, o mínimo múltiplo comum deles vai ser o 36 vezes o 49. Então, isso acontece sempre que eles não têm divisores comuns. E isso eu já fiz anteriormente, deu 1764. Show! Já achamos nosso primeiro múltiplo comum, que é o mínimo. E agora, se eu quiser achar outros, o que eu vou fazer? A gente não achou um múltiplo comum? Então, digamos, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, aqui também não multiplica por 2? A gente não já achou o nosso primeiro múltiplo que a gente queria, que é o mínimo? Digamos, se a gente multiplicar esse lado aqui por 2, o que vai acontecer? A gente vai ter que multiplicar esse lado por 2 também, né? Para manter a igualdade verdadeira. Então, a gente pode ver que a partir do mínimo múltiplo comum, a gente acha outros múltiplos. Então, vou multiplicar aqui o 1764 por 2 para achar um outro múltiplo. Então, 2 vezes 4, 8.
2 vezes 6, 12. Então, fica 1 aqui em cima. 4 vezes 2, 14. Com 1, 15. Vai 1 também. 1 por 2, 2. Com mais 1 aqui de cima, 3. Então, a gente já achou 2 múltiplos comuns. A gente achou o próprio mínimo múltiplo comum, que é o 1764, e achou um outro, que é o 3.528. Agora eu vou achar um outro, vou multiplicar aqui então 1764 por 4, só para não ficar assim repetitivo. A gente não tem que fazer em ordem, se ele quer 3 múltiplos comuns, ele não dá nenhuma regra, então a gente pode escolher qual a gente quiser. Então, a gente aqui, 4 vezes 4, 16, fica 1 lá em cima. 6 vezes 4, 24, então ficou com 1 aqui, fica 25, então fica 5 aqui, vai 2. 7 vezes 4, 28, 28 com 2, 30, vai 3. E 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Então, a gente chegou nos nossos 3 múltiplos comuns. A gente chegou no mínimo múltiplo comum, nele multiplicado por 2 e nele multiplicado por 4. Beleza? Fechamos então a aulinha de MMC. Qualquer dúvida pode perguntar pra gente e muito obrigada por assistir até aqui.